Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo mais conteúdos para vocês. Hoje nós vamos fazer exercício sobre ângulos na circunferência. Se liga aí. Exercício número 1. Observe os ângulos desenhados na figura a seguir. E aí a gente tem 4 ângulos na mesma circunferência. Ó. Com o transferidor, determine a medida de cada ângulo assinalado na figura e escreva essas medidas na própria figura. Então a letra A é para fazer na própria figura. Pega o seu transferidor, vamos medir esse vermelho aqui primeiro. Ó. O ângulo vermelho está com 45 graus. Então aqui a gente tem 45 graus. O ângulo amarelo, por sua vez, está com 45 também. Então um pouquinho diferente só, deu uma diferenciazinha. Vamos arredondar, 45. Vamos aqui para o ângulo verde agora. Aqui o ângulo verde, também 45 graus. Olha lá, 45 graus. O ângulo azul, não preciso nem medir, né? A gente já sabe também que vai dar 45 graus, ok? Bom, o que você pode perceber sobre as medidas desse ângulo? As medidas são iguais. Então, todas elas aí, no caso, medem 45 graus, tá? Se o seu deu um pouquinho mais, um pouquinho menos, coloque o valor que deu, mas tem que dar todas a mesma medida. E por quê? Olha só. Letra C. Usando a propriedade de ângulos inscritos, justifique a sua resposta. Por que eles dão todos iguais, então? Por que as medidas são iguais? Veja só. Esse arco aqui, que eles estão enxergando, todos enxergam o mesmo arco. Se o ângulo inscrito aqui vale 45 graus, significa que esse arco que ele está enxergando vale 90 graus. Bom, e todos enxergam esse arco. Então quer dizer que todos também têm que medir metade desse arco. É o que a gente vai colocar aqui. Todos os ângulos enxergam o mesmo arco. Assim, todos medem metade do seu valor. Tá? Olha só, copie aí a sua questão. Se todos enxergam o mesmo arco, todos têm que ter o mesmo valor. A gente já viu isso em medida de arco capaz, não foi? Dá uma olhada aí se você não lembra. Exercício 2, a gente tem a seguinte coisa. Considerando que o ponto O representa o centro da circunferência, determine o valor de alfa nas situações a seguir. Então vamos lá. Alfa é um ângulo inscrito aqui, ó. E aqui o 110 é um ângulo central, porque está no centro da circunferência. O ângulo central enxerga o arco de mesmo tamanho. Então, esse arco é igual ao ângulo central. Então, ele também é 110 graus. Ok? E o ângulo inscrito é sempre o quê? Metade do arco que ele enxerga. Então, alfa, nesse caso, é o 110 dividido por 2. Alfa é igual a 55 graus. Ok? Na letra B, a gente tem a seguinte situação. O ângulo inscrito enxerga um arco de 80. O ângulo inscrito é sempre o que em relação ao arco? É sempre metade. Então, alfa é igual a 80 dividido por 2. Alfa é igual a 40 graus. Tá aí, ó. Na letra C, a gente tem o seguinte, o alfa está dentro de um triângulo, e esse triângulo está pegando só metade da circunferência. Está vendo que essa reta aqui passa certinho no centro? Isso daqui é diâmetro, né? É um diâmetro porque está passando de ponta a ponta aí da circunferência, passando no centro. Então, veja, se é diâmetro, está dividindo a circunferência na metade. Então, esse arco que está sendo enxergado por alfa vale exatamente 180 graus.
porque é metade da circunferência. Então, o alfa é metade de 180. Alfa é igual a 180 dividido por 2. Alfa é igual a 90 graus. Então, esse ângulo aqui é um ângulo reto e esse triângulo é um triângulo retângulo. Então, toda vez que eu tiver um triângulo ocupando na meia circunferência, inscrito em meia circunferência, eu tenho triângulo retângulo. Na letra D, a gente tem essa informação. Eu quero esse alfa aqui, sabendo desses 50. Então, vamos lá. Se eu sei que aqui é 50, eu sei o que mais também. Se esse ângulo é inscrito, eu consigo saber o arco que ele enxerga. Olha lá, agora nós vamos fazer o contrário. Quanto vale esse arco? Bom, se aqui é 50, aqui vale o dobro, porque o ângulo inscrito é metade. Então, o arco é o dobro do ângulo inscrito. Ok? Então, o dobro de 50 é 100. Então, essa parte aqui da circunferência vale 100. E quem mais enxerga esse 100 também? Aí agora, para você conseguir perceber que outro ângulo está enxergando esse 100, você vai ter que usar a visão além do alcance. Olha lá, está aqui, ó. Vou ter que traçar um segmento que não estava aparecendo no desenho. Traçando ele, ó, e ligando o centro da circunferência, eu tenho um novo ângulo que também enxerga 100. Então, esse ângulo é central e ele enxerga um arco de 100. Então, ele também mede 100 graus. Beleza. Dentro de um triângulo, eu tenho que esse ângulo é 100, esse ângulo é alfa. Quem é esse outro ângulo aqui? Veja só, essa medida é raio, porque está ligando centro até a circunferência. Essa medida também é raio, porque está ligando o centro até a circunferência. Então, se aqui é raio e aqui é raio, é que esse triângulo é um triângulo isósceles. Então, eu vou marcar aqui, ó, o triângulo não tem letra, né? Eu vou marcar OAB. O triângulo OAB é isósceles. Se ele é isósceles, ele tem dois lados iguais, raio, raio, e também dois ângulos iguais, alfa e alfa. E dentro de um triângulo, sempre tem que dar 180 graus. Então, 100 mais alfa tem que dar 180 graus. 100 mais 2 alfas tem que dar 180 graus. Passa o 100 subtraindo, 2 alfas é igual. 180 menos 100, já vou pôr 80. Passa o 2 dividindo, 80 dividido por 2 é 40 graus. De novo, então, nós chegamos aí no 40 graus. Olha só, hein? Que exercício um pouquinho mais sofisticado. No exercício 3, o último que nós vamos fazer hoje, é a seguinte situação. Em um trabalho de matemática, Mariana traçou as cordas AB e CD. Lembre que corda é qualquer segmento que forma dentro da circunferência, tá? Na circunferência desenhada a seguir, determinando os arcos BD e AC, que medem respectivamente 30 e 140 graus. Ao chegar na escola, ela percebeu que devia ter medido o ângulo APC, mas não tinha trazido o transferidor. Como Marina poderia resolver essa situação sem usar o transferidor? Deixe o seu raciocínio aí. Então vamos lá, ó. Cuidado, hein? Esse ângulo que está formando aqui, que ela quer saber, o ângulo APC, então esse ponto aqui é P, eu não posso falar que ele mede 140, tá? Porque ele não é um ângulo central. Olha o centro onde está aqui, né? Olha o nosso ponto A. Ele não passa no centro, tá? Então, não é um ângulo central. Se não é um ângulo central, não tem uma relação direta aqui. Não é um ângulo inscrito porque não está sobre a linha da circunferência também. Então, eu não tenho nenhuma das duas situações que a gente viu. O que eu posso fazer? Bom,
Quando você tem essa situação, você tem que criar ângulos que enxerguem esses arcos que você consiga trabalhar. Então, de novo, usando a visão além do alcance, crie um ângulo inscrito que enxergue um desses dois arcos. Olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Vou traçar esse segmento. Olha só. Pego aqui e vou ligar o B com o C. Tá? Então, ó, esse segmento não existia no desenho, eu que tracei. Quando eu traço ele, eu consigo fazer um ângulo inscrito aqui. E esse ângulo inscrito, que eu vou chamar ele de X, tá? Esse ângulo inscrito X está enxergando o arco de 140 graus, ó, porque ele é do C até o A, então ele enxerga certinho 140 graus. Então o nosso X mede 140 dividido por 2. Metade de 140 é 70 graus. Maravilha, achamos o valor do X. Bom, o que isso vai me ajudar? Observe também que ao traçar esse segmento, esse outro ângulo aqui embaixo, Y, esse ângulo que eu estou chamando de Y, enxerga o ângulo de 30. Então, com um único segmento, eu criei dois ângulos e eles são inscritos enxergando os valores que eu tenho. Esse ângulo de 30 é metade aqui no Y. Então, Y é igual a 30 dividido por 2. Y é igual a 15 graus. Maravilha! Eu estou dentro de um triângulo e o ângulo P aqui fora do triângulo, olha só, encostadinho no triângulo, como se eu prolongasse o lado aqui, né? Esse ângulo formado aqui, o APC, é um ângulo externo ao triângulo. E aí tem uma propriedade. O APC é externo ao triângulo. Que triângulo? O triângulo PBC. PBC. Ele é externo. Se ele é externo, ele tem a seguinte propriedade. Olha só que propriedade bonita. Ele é a soma dos dois ângulos que estão no triângulo que não estão ao lado dele. Ou seja, esse ângulo que está do lado dele, eu não vou considerar. Ele vai ser a soma dos outros dois que não estão ao lado dele. Ele é a soma dos dois não adjacentes a ele. Então, o APC é o X mais Y. Então, o nosso APC, que a Marina quer saber, é o 70 mais o 15. Claro que você consegue deduzir isso também usando a ideia que aqui tem que dar 180 e aqui também tem que dar 180. Você chega nessa lógica, tá? Então, o valor final do nosso ângulo APC é 85 graus. Olha só que belezinha de ângulo. Gostou dessa informação? Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.